Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiência de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast. E eu sou Leda, também apresentadora. Vamos viajar na maionese juntos? Vamos? Então, esse é o segundo episódio dessa segunda temporada. Na semana passada, se vocês não ouviram, vai lá, clica no link ou pesquisa o episódio anterior. E essa semana a gente tem, novamente, uma entrevista, e essa entrevista super especial, porque é alguém que a gente já conhece, que a gente já tem um contato já há mais de um ano, e que participa da mesma associação que a gente participa, uma pessoa que a gente não tem a oportunidade de conversar como a gente gostaria, mas a gente está sempre batendo um papo, que é quem? Quem? Fernanda Castelo Branco. Exato, a Fernanda Castelo Branco. E aí, ninguém melhor do que ela para se apresentar e para dizer pra gente um oi. Oi, Fernanda. Oi, Nanda. Oi, tudo bom? Queria agradecer o convite de vocês, Lincoln, Leda. Nosso convívio na BBV é maravilhoso e muito legal estar participando do Viajando na Maionese com vocês. Prazer é nosso. Muito bem. Me fala um pouquinho do teu projeto, Nanda, do teu blog. O Vontade de Viajar surgiu em 2012, então já tem um tempinho de estrada. Eu também passei um tempo matutando a ideia de criar o blog antes de colocar ele no ar, né? E ao longo dos anos ele foi se expandindo para outras redes sociais, né? Para o Instagram, eu fiz uma experiência, uma temporada piloto no YouTube também. Então o projeto foi ficando maior e maior e maior. E a Nanda é amiguinha, ela é jornalista, não é isso? Eu sou jornalista, sou coleguinha, formada na UFRJ. Nunca cheguei a trabalhar em redação, sempre trabalhei com comunicação empresarial, né, com marketing digital, mas sou da comunicação também. Muito bem. E é carioca? Ganhamos. Carioca. 2-1. 2-1. Muito mais simpatia, né? Muito mais. Paulista é mais sério, né? O blog surgiu com a vontade de viajar ou você queria passar teu conhecimento? Como que começou, startou? O blog tem uma... Assim, o que me motivou mesmo a criar a vontade de viajar eram as coisas que eu aprendo ao longo da viagem e com as coisas que me motivam. Eu tenho muito a crença de que a gente viaja atrás do que a gente gosta, né? Então, a gente carrega a nossa personalidade no nosso roteiro de viagem. Então, se você é apaixonado por culinária, por gastronomia, obviamente seu roteiro vai estar cheio disso, né? Se você curte arte, você vai buscar os museus, você está ansioso para ver determinada obra que, né, mora em tal museu. Então, acho que a gente carrega muito dessas nossas paixões e o Vontade de Viajar surgiu em um momento, foi em 2012, né? O cenário para viagens estava muito favorável no Brasil e era aquele, assim, teve um boom. Um pessoal, né? Muitos viajantes se descobrindo e começando a pesquisar cada vez mais sobre isso e tudo mais. E aí aconteceu eu reparei, não sei se vocês já tiveram essa impressão, que às vezes a gente vê o álbum de foto de mais de um amigo que, sei lá, foi para Buenos Aires e as fotos são idênticas. Você já reparou? Verdade. Já teve essa impressão? Sim. De que tem alguns álbuns de foto que você poderia basicamente recortar o rosto da pessoa e colocar a outra pessoa ali. Verdade. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? E isso é o que acontece, assim, todas as primeiras viagens. A gente sempre chega num destino com aquela ansiedade de conhecer, né? A gente nunca tem o tempo que a gente gostaria de ficar num lugar. Então a gente sai correndo e não quer deixar de ver o circuito obrigatório, e aí tinha aquelas frases que são super comuns até hoje, sabe? De
é igual ir a Roma sem ver o Papa, você não pode deixar de ver tal coisa é obrigatória, e assim por diante. Então, a gente cai muito nessas expectativas já pré-definidas, né, do que a viagem tem que ser. Então, o Vontade de Viajar surgiu muito mais na questão da inspiração e dos aprendizados de viagem, sabe? Daquelas coisas que diferenciam a viagem de uma pessoa para a viagem da outra. Que nem sempre são as coisas que vão... Do sair do comum, né? Nem sempre são as coisas que vão estar ali no roteiro básico, e nem sempre, às vezes, são as coisas que aparecem nas fotos, sabe? É aquele pedacinho que não apareceu na sua foto, que é a história que você conta. Ou não é? É verdade. É sempre assim que aconteceu, logo antes, logo depois da foto. É exatamente o antes do clique ou depois do clique. Não é? Então tem aquelas coisas assim que tornam as nossas viagens únicas, que são as nossas conexões com aquele lugar, né, com aquele destino, e as paixões que movem a gente a viajar. Então, esse pedacinho da nossa personalidade que a gente coloca no roteiro, que vai diferenciar a minha viagem da sua. E eu acho que foi muito por aí, assim, foi essa sensação que eu quis explorar, foi isso que eu queria compartilhar, sabe? Não necessariamente das pessoas viajarem como eu, mas de quererem ter um olhar mais de curiosidade e menos de cumprir roteiro. E eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho, e não só a impressão, eu acho que o desejo que eu tenho é que isso tudo que está acontecendo no mundo é uma forma da gente poder enxergar isso, Nanda, que você sempre tentou mostrar. De poder se conectar com os lugares. Uhum. E na verdade, assim, a pandemia colocou isso à prova, né? Porque eu tenho pensado bastante sobre isso, assim. Que tipo de viajante a gente é quando a gente não pode viajar? Né? Quando a gente está com um deslocamento restrito. E eu concluí que, no final das contas, eu não deixei de ser viajante por causa disso. Eu me sinto tão viajante quanto sempre fui. Sempre quis ser, na verdade. Porque a gente nunca viaja tanto que a gente queria, né? Ah, não mesmo. Então, eu digo que a vontade de viajar é a única que não passa, né? Mesmo quando... Eu acho que só quando cresce, a gente realiza uma viagem, ela só cresce. Tipo, a gente já foi, sei lá, quantas vezes pra Las Vegas? 4 ou 5? 4. Eu nunca fui, tenho maior vontade de ir. Nossa, Las Vegas é minha querida. E pra cada pessoa também, Las Vegas tem um jeito, né? Mas o que é engraçado é que a gente já foi 4 vezes, a gente ia a quinta, a gente teve que voltar por causa da pandemia, e foi uma frustração de eu não ir de novo, porque cada vez que a gente vai, a gente encontra um cantinho diferente, um lugar, um restaurante, uma atração diferente, em nada muito ali na Strip, entendeu? Sim. E desde a primeira vez que a gente foi, a gente quis conhecer uma Las Vegas diferente. A gente não queria Sin City. A gente não queria a cidade da badalação ou a cidade de despedida de solteiro. A gente encontrou uma cidade para criança, a gente encontrou uma cidade para namorado, a gente encontrou uma cidade para quem quer aventura. Enfim, são várias facetas que a gente pode encontrar em todos os lugares, né? É engraçado, eu também tenho eu nunca fui para Las Vegas, eu tenho maior curiosidade de conhecer. E é engraçado que justamente não é a Las Vegas de filme que eu procuro. Eu já tenho uma outra imagem da cidade na minha cabeça, assim. Eu já quero explorar outras coisas que me despertaram interesse. Quando eu fiquei sabendo do Museu da Máfia, teve um outro... Enfim, tem alguns passeios assim que eu acho que não são a primeira imagem que a gente tem de Las Vegas, e eu tenho muito mais curiosidade por essa parte. E tem outros museus, né? Lá também, únicos. Sim, não, com certeza, com certeza. E aí, no final das contas, eu fico pensando sobre isso, assim,
que nos faz viajantes, né? Eu acho que é muito essa questão da curiosidade e do olhar interpretativo, sabe? Eu acho que é muito mais do que o deslocamento. Tem muita gente que fala assim, que gosta de fazer roteiro de viagem além do básico, além do óbvio, essas coisas fugir do tradicional e tudo mais. E eu acho que não é uma questão só do inusitado. É uma questão desse exercício do olhar curioso, mesmo que você vá para um destino super famoso como Las Vegas. Mesmo que você vá na maior atração da cidade, sei lá, como a Torre Eiffel. Entendeu? É ter aquela vontade de aprender, é ter aquela curiosidade. E é inclusive uma coisa que vocês devem ter tido essa sensação em algum momento também. Sabe quando a gente vai para um lugar, a viagem é maravilhosa, e aí de repente você volta para casa, a viagem acabou, e você repara que você começou a olhar para sua própria cidade de um jeito diferente depois daquela viagem? Sim, muito. Isso acontece isso já te aconteceu? Muito, muito. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma construção daquela viagem que vai perdurar e que você vai carregar com você, independente do souvenir, independente da foto, independente, sabe, teve alguma coisa lá que você exercitou, que te despertou o olhar e a mente, né, para olhar a coisa de outra forma, para experimentar as coisas de outra forma. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar que faz a gente viajante. Né? E não o deslocamento em si. Que aí, basicamente... Eu noto muito a diferença, porque a gente também começou a viajar, eu, pelo menos, comecei a viajar também nesse boom, em 2012, que foi quando a gente começou a namorar em 2010, mas viajar mesmo em 2012. Eu noto uma diferença de a Leda viajante na primeira viagem, que é o que você falou, aquela coisa de querer conhecer, e acabava que não trazia nada para o meu dia a dia. E hoje a Leda que quer conhecer a cidade, mas ela quer ser como uma habitante, quer ser como uma moradora, quer entender o que está acontecendo na cidade, quer uma viagem muito mais tranquila, muito mais prazerosa e muito mais de experiência, né? Do que tirar uma foto, como você falou, na Torre Eiffel. Não mais check. Não é check. Né? A gente não fica com uma listinha dando ok pra conhecer isso. Hoje, pra mim, isso não importa. Importa, sim, fazer parte do contexto todo daquela cidade. Entender a cidade. Pois é, e até a gente começa a reparar que algumas coisas, assim, antigamente quando tinha roda de conversa entre viajantes, né? As pessoas começavam a jogar aqueles números de quantos países conhecem, quantas viagens já fez e tal, não sei o que. E hoje em dia isso não faz muito sentido, né? Nenhum, né? Nenhum sentido. O sentido hoje é muito mais a experiência, né, que você teve, né? Exatamente. Não é quantidade, então, é qualidade, né? Com certeza. Então eu acho que o que eu procuro, tanto como criadora de conteúdo no blog, quanto viajante, né? É justamente esse exercício que a gente faz quando a gente viaja, sabe? Essa coisa da descoberta. Estão até me faltando as palavras. Mas sabe, assim, quando você começa a perceber que o mundo é muito grande e ao invés da gente se sentir intimidado, a gente se sente privilegiado. Sabe como? De estar experimentando aquilo, de estar tendo aquela vivência, de estar tendo um privilégio, momento. É um privilégio. É um privilégio, realmente. Exato. Quando a gente toma consciência disso, sabe? É realmente transformador. E esse privilégio você não precisa ir pro outro lado do mundo, não. Você pode ter o privilégio indo pro teu bairro vizinho, do lado da sua casa, ou andando no centro do Rio de Janeiro, não é? Exatamente. Descobrindo uma rua diferente, subindo o Cosme Velho e de repente entrando no Lago do Boticário e falando, poxa, o que é isso?
Eu sou apaixonada por Petrópolis, exatamente. que é aqui do lado, e cada vez que a gente vai a Petrópolis, a gente descobre um cantinho, um restaurante diferente, que não tem nada de turístico, é de gente que mora mesmo, uma ruazinha muito simpática, e eu acho que essas descobertas pequenas... Eu também sou apaixonada por Petrópolis, inclusive os pontos turísticos eu acho o máximo. A Casa de Santos Dumont era um lugar assim que eu amava visitar quando eu era criança e até hoje eu tenho o maior carinho. Aquela Casa dos Sete Erros eu acho maravilhosa, adoro. Eu tenho uma Já coisa foi? com o museu, Eu acho não, massa. dos Sete Erros não, eu tenho um problema com o É museu. uma casa que eu acho que era uma casa residencial originalmente e que ela é quase simétrica, só que não. Aí tem de um lado tem uma janela mais que o outro. Tem umas coisinhas assim. É perto de algum ponto? Ah, não sei, eu não sei turístico? de cor. Eu não sei de cor. Eu vou procurar. Porque das vezes que eu fui, eu circulei tanto pela cidade, sabe, assim, dei voltas. Que eu não vou saber agora te... Não, mas eu vou é famosinha. Vai ser minha próxima visita e vou te marcar. Tem um restaurante russo lá também, em Petrópolis. Eu tenho uma coisa com o museu. Eu entro no museu... Museu Imperial, né? O Museu Imperial me dá uma nostalgia, eu não sei qual a tua religião, mas eu sou espírita, eu acho que eu já vivi ali... Sabe, uma coisa muito... muito fora do, né? Da caixinha. Da caixinha. E eu amo sempre... Engraçado você ter falado nostalgia. Porque eu tenho quase uma euforia. Que é engraçado, né? Que tem muita gente que considera visitar museu uma coisa, né, mais parada e mais... menos emocionante do que outras partes da viagem. Mas, cara, eu fico enlouquecida em museu. Eu também fico agitado. O Lincoln também, ele fica agitado. Eu fico agitado, assim. Pois eu amo. E não precisa ser museu, por exemplo. Museu de Arte Natural, você lembra como eu fiquei? Eu tava assim, não é? Adrenalina. Quando eu fui a primeira vez no Museu do Vaticano, eu fiquei, nossa, eufórico. Outro que eu fiquei eufórico no MoMA. Lembra do MoMA? Na lojinha do MoMA, então, ele não queria sair do MoMA. A gente ficou muito tempo dentro do MoMA. Então, eu piro também assim... em museu, porque... e é isso que você falou, assim, às vezes a lojinha... Porque a curadoria da lojinha do museu tem a ver com a proposta do museu, né? Então, ela também fala um bocado sobre o acervo. E eu piro na lojinha, eu piro no piso do museu, sabe? Como eu tava no Hermitage em São Petersburgo, na Rússia. Cara, o piso do Hermitage é uma coisa toda de madeira, mas tem uns padrões, fazem uns desenhos de flor. E, cara, é assim, hipnotizante. É hipnotizante. Tem muito museu, assim, que é como se fosse palácio, né? O próprio Museu Imperial em São Paulo. Em Petrópolis, gente, viajei da maionese. Mas é pra isso que a gente tá aqui. Pois é. E assim, eu gosto de observar tudo. A montagem da exposição, a linha narrativa, sabe? De como a gente foi andando de uma sala para outra e a exposição foi evoluindo, a linha de raciocínio foi evoluindo, a história foi evoluindo. Eu amo reparar tudo no museu. A iluminação do museu me fascina. Tudo. Eu vou te contar uma história. A nossa última viagem para Portugal, eu fui no museu ali do lado de Fátima. A gente foi no... que eu fiquei olhando o chão, gente. Como é que eu vou esquecer o nome do museu desse jeito? Deu branco. Deu branco no nome do museu. Eu fiquei brincando no chão, mostrando o chão pra você, divagando no chão, quem tinha escrito no chão. Ah, lembrei, mas eu não lembro o nome. Poxa, como é que eu fui esquecer o nome do museu? Tá, mas conta a história. Então, a gente foi no museu, na verdade ele é uma igreja, né? É um monastério, não... É um monastério. Não é Bastilha, gente. Bastilha é na França. Tá, mas contando muito parecido. E aí a gente tava andando, tem aquela parte onde você tem um jardim, que é... Caramba! Fugiu completamente. Bom, e tem um jardim na parte interna
E aí você circula em volta, tem até uma sala ali do Soldado Desconhecido na Primeira Guerra, enfim. E aí a gente passeando ali, eu comecei a ver vários riscos no chão, escritas mesmo, desenhos na parede, e eu comecei a parar, eu parei pra pensar quem foi naquela época que fez aquele desenho, aqueles desenhos em que circunstância. Por que ele fez aquilo? E ficou divagando. Fiquei divagando. A Leda falou, gente, vambora, chega, Lincoln. Você já começou. Eu fiquei imaginando o cara lá no século XVII. Cada negocinho escrito no chão, ele falava, será que isso foi feito antes? Será que isso foi feito depois? E você tá falando do Mosteiro da Batalha? Mosteiro da Batalha, exatamente. Foi o Mosteiro da Batalha. Exatamente o Mosteiro da Batalha. Mas foi incrível, porque, sei lá, a gente ficou muito tempo ali. Ficou. Porque a gente ficou muito... Ele ficou... Sabe quando fica em êxtase? Eu olhava pra ele e falava, meu Deus, você só tá no museu. Porque pra mim, assim, eu acho lindo, adoro conhecer, mas eu não tenho essa coisa, né? A não ser que me pegue por um outro lado, uma coisa de energia. Mas ele ficou... E você sabe que não são todos. Não são todos. Não são todos. Não é? Poder ver a Lelo, por exemplo, vazia. A Lelo foi, assim, pra mim foi incrível. A Lelo vazia. Abriram a Lelo pra gente poder visitar. A livraria lá do Porto? Então a gente foi visitar a Lelo sem ninguém. Só nós e o pessoal do marketing da Lelo. E eles me mostraram algumas coisas que você não consegue ver no dia a dia. Por exemplo, numa reforma, a gente até contou isso no texto do blog. Numa reforma que eles fizeram, eles descobriram bilhetes da loteria grudados debaixo do balcão da livraria. Mentira! Verdade. E o dono, o cara que construiu o prédio, ele era um caixeiro viajante que adorava a loteria. Aliás, ele construiu a livraria com parte do dinheiro que ele ganhou num grande prêmio. Então, provavelmente, aqueles bilhetes... Gente, que história maravilhosa! E aí, assim, se você não for ver com calma, se for entrar na fila, falar, Harry Potter, tirei a foto, vi a escada e sair, aquela escada, ela é toda feita em gesso. É gesso, não é madeira. Então, o vitral que tem lá em cima no segundo andar é maravilhoso. O nome da livraria, Chaderon, na frente e no vidro, refletido do lado inverso pelo lado de dentro, o carrinho que leva livro da frente pro fundo, o viajante que vai lá na correria, ele não vai conseguir observar isso, não vê. E é só uma visita com um olhar diferente que enxerga isso. Exatamente, eu não tenho nada contra a fama de ser a livraria do Harry Potter, digamos assim, né? Às vezes tem motivos banais que colocam alguma coisa no mapa pra gente. E aquela piada de hipster, né? Eu gostava da banda tal antes de virar modinha e tudo mais. Eu, quando fui nessa livraria, ainda não tinha ficado famosa a história de que a autora tinha se inspirado em algumas coisas no Porto. A gente já meio que sabia, porque o uniforme tem a ver com o uniforme que os estudantes portugueses usam na universidade. Algumas coisas assim, a gente já sabia que era referência. Mas a Lelo ainda não tinha ganhado essa alcunha, né? Eu não tenho nada contra esses motivos banais. Amo curiosidades sobre os lugares. Já fui a um bocado de lugar aleatório pelos motivos mais bobos que existem. Mas eu acho que o fundamental que a gente não pode perder é justamente essa vontade de conhecer um pouquinho mais, de olhar a coisa a segunda vez. Por quê? A gente sempre viaja com menos tempo do que a gente tinha, tá? Eu achava, quando eu comecei a viajar, que dinheiro era o maior luxo que uma viagem podia ter. Agora eu descobri que é o tempo, na verdade. O tempo é o maior luxo de todos. E, assim, é muito raro a gente se permitir parar e olhar as coisas e perguntar e puxar assunto e olhar de outro ângulo e experimentar outra foto sem ser aquela foto do caminito de frente, da frente da lojinha, do não sei o que, sabe? A gente querer encontrar outra coisa. E aí, basicamente, não importa muito o que a gente está procurando, né? O que a gente está querendo encontrar, é mais o que a gente se permite encontrar. E isso, para mim, assim,
é realmente o que torna a viagem mais gostosa, mais legal. Eu com certeza, agora que vocês me contaram essas informações sobre a livraria, com certeza, se eu tiver a oportunidade de voltar ao Porto, eu vou entrar lá, sabe, assim, com outros olhos. Já com outros olhos, com certeza. E aí eu vou te contar uma coisa, você vai ficar... Vou quebrar o encanto. A escritora de Harry Potter acabou de dizer que ela não se inspirou na Lelo pra nada. Pra nada. Eu sempre soube. E que talvez a única inspiração que ela tenha foi no Café Majestic, que é um lugar que a gente também foi e que pra nós não bateu em nada. Zero de encanto. De encanto. O Café Majestic eu acho muito bonito. Assim, eu sou muito apaixonada pelos cafés da Belle Époque. Eu gosto muito, mas eu acho lindos e eu amo Arte Nouveau, então quando eu vou nesses lugares, né, que normalmente tem aquelas grades de ferro, tem aquelas letrinhas no vidro douradinhas, eu acho maravilhoso. Mas é bem raro um café desse ter o serviço que faça jus à fama que o café tem, né? Exatamente. Eu já fui em alguns desses cafés, amo, sou completamente apaixonada. E tem vários, né? Tem o Tortoni em Buenos Aires, a Gerbeau em Budapeste, enfim. E a Colombo aqui no Rio. A Colombo eu sou apaixonada. Mas eu já sabia que na verdade, a livraria era uma forçação de barra com relação às inspirações. A gente sabe que tem algumas referências que ela usou da cidade, né? Mas que a livraria em si não tinha uma semelhança direta, enfim, uma referência direta. Isso eu já tinha desconfiado também. Mas aí eu acabei procurando tentar algo positivo disso. Eu pensei o seguinte, seja uma exploração comercial ou não seja, ela de alguma forma acaba incentivando a pessoa a ler. Ok, sim. Vou cobrar o ingresso, 5 euros para você entrar na livraria? Perfeito, seus 5 euros vão ser revertidos num livro. O livro vai custar mais caro, vai custar mais barato, não importa. Mas é uma forma de eu conseguir fazer a cidade movimentar a cultura. O que acaba não acontecendo aqui com a gente, não é? Que livraria consegue resistir no Brasil? Nenhuma. Tchau cultura, tchau FENAC. Da Travessa não sei como tá se virando. A gente perde hábito de leitura e eu acho muito triste as pessoas não gostarem de ler hoje. Procurarem uma forma mais imediata, mais rápida de poder absorver informação. A leitura é tão importante, para mim sempre foi e vai continuar sendo. Eu tenho pensamentos... Como é que eu posso dizer? A minha cabeça fica discutindo internamente, sabe como? Eu penso em um argumento de um lado e um argumento do outro, um argumento do lado, e eu nunca chego numa conclusão. Eu acho bem complicado quando a gente fala sobre determinadas formas de cultura, especialmente quando elas também são mídias, meios, né? Então, quando a gente está falando de literatura, a gente inevitavelmente também fala do livro em si. Eu fico com o coração muito dividido quando eu debato esse tipo de tema, porque, assim, tem alguns movimentos que não vão ser interrompidos mais, eu acho, que eles são meio inevitáveis. Então, tem algumas substituições de mídia que vão acontecer. Por outro lado, eu também acho que existe uma certa acomodação de novos papéis para todas as mídias, entendeu? Então, assim, já se falou que o rádio ia acabar quando a TV surgiu, já se falou que o cinema ia acabar quando sei lá o que, entendeu? Uhum. É muito difícil a gente aprender a diferenciar o que é a crise da indústria do meio e o que é a crise daquela produção cultural. A gente sabe que tem muitas formas de cultura que sempre tiveram dificuldade de se estabelecer financeiramente, né? Teatro, poxa, a quantidade de teatro em risco de fechar é fora do, né? Assim, parte meu coração demais. As livrarias, a mesma coisa. Mas
assim, eu não sei se vai ter muito como voltar atrás em determinadas mudanças de comportamento, de consumo, de cultura. E aí, assim, eu tento me manter otimista, lembrando que essas outras mídias, esses outros formatos abrem novas possibilidades criativas e novas possibilidades de expressão. O que eu gostaria, assim, do fundo do coração, era que todas elas pudessem conviver, que elas ainda existissem, né? Mas essa questão da sustentabilidade de determinados meios culturais como negócio, tipo manter a casa de show aberta, onde funciona o teatro, entendeu? É muito difícil, é uma conversa bastante complexa. E aí eu fico muito dividida entre abraçar as novidades que vêm, né? Os novos formatos e as novas possibilidades que eles abrem, e tentar preservar um bocado da nossa cultura. E que acabou que com a pandemia surgiram N formas diferentes agora, né? As pessoas começaram a se recriar, né? A se reinventar, e a gente não sabe se isso vai também perdurar ou se vai ser só um período. Outra questão. Eu acho que a gente vive um momento de incógnita, tudo tão incerto. Eu tenho um monte de ponto de interrogação na cabeça, né? A gente só acha ou espera do que vai ser amanhã, mas como vai ser? A cada dia a gente tem uma novidade diferente, uma indicação de caminho diferente. Mas se a gente parar pra pensar, assim, eu criando o meu blog em 2012, também participei de uma mudança na forma de consumir conteúdo de turismo. Certo? Assim, a gente tinha determinadas... Por exemplo, esses dias eu estava revisando alguns conteúdos do meu blog e eu caí em um dos primeiros textos que eu escrevi, e uma das dicas era de como arrumar a mala, e eu dizia para a pessoa tirar xerox dos trechos do guia que ela tinha achado mais úteis para ela carregar só algumas folhas com ela, ao invés de carregar o guia de viagem inteiro, porque o guia era aquele volume grande. Então, né, que era pesado na mala e tudo mais. Gente, olha que coisa anacrônica. Parece hoje o século passado, se a gente for pensar. Hoje não cabe mais. Quão pouco sentido faz isso hoje, sabe? Assim, é um negócio surreal. E essa era uma das coisas assim que eu fazia assim, sempre. Antes de começar um mochilão, uma viagem, então não sei o quê, eu levava o meu guia impresso numa xerox, numa papelaria, tirava a xerox das páginas que eu tinha colocado o post-it. E levava essas cópias na minha mochila, e à medida que a viagem ia evoluindo, que eu já tinha passado por alguns pontos, eu ia me livrando daquelas páginas para ficar com menos papel ao longo da viagem. Isso faz muito pouco sentido para mim em diversos níveis. Ficar jogando papel fora, ter o guia de papel. Em pouco tempo, né? 8 anos. Em pouquíssimo tempo. Como mudou. Sabe, assim, nossa, demais, assim. Então, e ao mesmo tempo também, enquanto eu tô viajando, eu gosto muito de visitar, por exemplo, essa questão dos cafés da Belle Époque. Nossa, maravilhoso. Eu fui em 2 museus de autômatos, sabe aqueles bonecos que mexem sozinhos, caixinhas de música, etc, etc. Eu já fui em 2 cidades diferentes em museus disso, que é um negócio muito louco, né? O Lincoln gosta. Lembra aquela cena O Lincoln gosta, tá? Lembra aquela cena do Quero Ser Grande? Que tem a maquininha com o mago, sim. né? Que ele faz o pedido. É basicamente o museu daquilo. Então, assim, você pensar que quando aqueles bonecos surgiram, eles eram um futuro muito fantástico. Eles eram uma coisa, assim, impensada. Eles eram completamente disruptivos. E atualmente a gente vai num museu em que eles são muito história, né? Em que eles são preservados, né? Como, assim, uma coisa frágil do passado.
Porque, na verdade, eles foram incorporados de outras formas, né? Eles viraram as Alexas, eles viraram as... Entendeu? Sim. Eles foram incorporados de outras formas. Então eu tenho uma relação muito inconclusiva. Isso me puxou agora um com realejo. a minha paixão com a história. Me veio uma imagem do autônomo animal. Me veio um realejo na mente agora. Em que eu ia no shopping, em São Paulo, e tinha um homem com realejo no shopping, e que o passarinho tava lá dentro do realejo. Ele lá abria, ia lá, bicava, tirava o sorte, enfim. E você pegava o bilhetinho no biquinho do... mas isso é muito antigo, amor. Não é, não. Isso é 88. Tô entregando a idade do Não faz muito tempo, Lincoln. não. Isso é o final da década de 80. Vamos lá. Shopping em São Paulo, Center Norte inaugurou em 84. Então, assim, não é tão antigo assim também. Pois é, então eu tenho essa dúvida que fica sempre na minha cabeça, sabe? Com relação à nossa relação com a história, a forma como a gente compreende o que veio antes, a forma como a gente preserva o que veio antes. E, enfim, essa é uma das coisas assim, que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque eu sou muito apaixonada por arquitetura, mas eu também sou muito apaixonada por arte urbana. E aí tem, né, a arte urbana em si já abre aí um monte de questões, né, com relação a como ela é passageira por natureza, as interferências que ela faz na cidade, as mudanças que a cidade já teria que passar de qualquer forma, o que ela significa para as pessoas que estão criando, enfim, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto de viajar, na verdade, é a gente ir se fazendo perguntas e reencontrando determinadas coisas, seja nos museus, seja nos lugares, né? E descobrindo também que algumas coisas que a gente vê quando a gente está viajando fazem cair aquela ficha de que aquilo que a gente tomava como natural é, na verdade, uma mera convenção social. Aquilo que na nossa cidade sempre foi assim, sempre vai ser assim, a gente vai para outra cidade e descobre, aqui funciona de outro jeito, né? Seja a catraca do metrô, seja, entendeu? Assim, as coisas mais banais. Quando a gente descobre que tem outra forma de fazer a coisa. E que funciona, na grande maioria, melhor, né? Nem sempre. Nem sempre. Tem algumas coisas que funcionam melhor, tem outras que a gente... dependendo da onde, que a de como, gente acha meio sem noção. Que a gente também acha muito curioso, né? Então, eu acho que esse exercício do questionamento, que é tão interessante, que faz a nossa cabeça voltar, sabe, virada do avesso, que a gente fica pensando as coisas a 1000 por hora e querendo tirar foto das coisas mais bobas, tipo a tampa do bueiro, que é diferente, sabe? Eu já tirei foto de tampa de bueiro de, sei lá, 20 cidades diferentes. Não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, de reparar coisas do tipo o poste. Não, o Lincoln traz folha caída no chão, ele coleciona, assim. Não coleciona, porque não é uma coleção, né? de poste. Na França, você falou que você está tirando foto desse poste, amor? Poste. Não, mas olha a medalha que tem aqui, maluco. É maravilhoso. Em Barcelona tem postes que foram desenhados pelo Gaudí, né? Então, os postes dizem coisas sim. O poste diz... O poste conta a história da cidade, o metrô conta a história da cidade. Eu tenho, sei lá, acho que uns 6 artigos diferentes no meu blog sobre metrôs. Metrôs diferentes. Estações de metrô diferentes. E o metrô acho que diz muito da cidade, né? Nossa, demais. Muito. Demais. E os metrôs são tão diferentes. Vamos lá, deveria ser igual. É metrô. Mas não é. Não é? Você pega o metrô... Não é, porque as cidades são muito diferentes, né? A época em que eles foram construídos, os acordos econômicos entre os países, né, que estavam, enfim, em vigência na época. Então até isso, sabe? Da onde você importa as peças faz diferença, sabe? O fato do Brasil ter mais rodovia do que ferrovia por causa da parceria com os Estados Unidos, enfim, sabe? Essas coisas. Uhum. Então, assim, tem muita coisa no cotidiano dos destinos
que revelam um bocado sobre a história, né? Também dos lugares. Mas uma coisa que essa nossa conversa me deixou aqui na cabeça é que, assim, acho que só metade da viagem acontece da gente pra fora, né? Do lugar pra onde a gente foi, das coisas que a gente viu. A outra metade acontece da gente pra dentro, né? E eu acho que é por isso que acabou que o isolamento social, a quarentena, não me incomodaram tanto quanto eu achei que incomodariam. Porque eu acho que essa outra parte é o que depende da gente. É o que depende da nossa forma de se relacionar com o mundo. Que é o que faz, por exemplo, você se perder ali olhando o chão do Mosteiro da Batalha. Não é? É verdade. Sim. Que é o que faz você, que é o que faz a Leda ter uma sensação diferente quando ela tá em algum lugar, né? Um monte de gente vai ali e não tem aquela sensação. Então eu acho que metade da viagem acontece dentro da gente pra Dentro dentro. da gente. Exato. E quando você contou essa história do piso lá, eu lembrei de uma coisa que foi, na verdade, assim, acho que eu considero que foi quando eu comecei a viajar. Foi muito antes de eu entrar num avião pela primeira vez. Eu era criança. O meu avô tinha uma coleção de selo. E a minha família é de uma cidade pequena no interior do Rio. E a coleção de selo do meu avô era fantástica. Tinha, sei lá, selos do Japão. E aí eu ficava, meu Deus, como é que um selo do Japão veio parar aqui nessa cidade, sabe? E aquilo que você ficou pensando, do tipo, quem foi que riscou esse piso, assim, assado, nananã, eu ficava, em que carta esse selo veio? De quem pra quem? Que história que ela tava contando? Que notícia que ela tava dando? Eu ficava pirando, olhando a data, olhando os países. Era uma viagem. E os selos, eles são pequenas obras de arte, né? Sim. Então, eles têm o desenho da flora local, eles têm desenho de paisagem, eles têm desenho dos monumentos, dos personagens históricos dos lugares. Eu ficava perguntando, pesquisando. Depois, quando eu comecei a usar o Google, então, peguei a coleção de selo inteira, googlei, acho que, não sei, eu acho que eu passei, tipo, uma semana inteira só jogando coisa no Google. Países que escrevem diferente, né? Tipo, Rússia a gente consegue ler, né? Mas Suíça não se escreve nada como a gente escreve aqui, então eu ficava olhando lá Eveltia, né? Sei lá como é que eles escreviam, que era diferente, aí eu ficava googlando de onde é, isso tudo. Então, assim, acho que essa eu considero a minha primeira experiência de viagem. Tipo que muito é a embora eu República estivesse... Helvética, né? Tipo isso. Então, eu considero a minha experiência de viagem, minha primeira experiência de viagem, muito embora eu estivesse dentro de casa, com a minha família. Eu acabei contando uma coisa muito parecida no episódio 01, o primeiro episódio da primeira temporada, que foi o piloto, que a minha viagem era no interior, quando eu ia passar férias na casa dos meus avós, eu ficava ouvindo Ondas Curtas no rádio e ficava ouvindo Voz da América, Rádio França Internacional, Rádio Suíça Internacional. Eu ficava ouvindo o programa das rádios dos outros países falando sobre eles. Então eu ficava ouvindo, por exemplo, Deutsche Welle, que era a voz da Alemanha, falando diretamente de Colônia, e eu viajava ali, porque contava a história da cultura desses países. E era no rádio, então era assim, à noite eu ficava esperando o horário, porque era aquele horário da transmissão da Voz da América pro Brasil. E aí eu escrevia cartinha pra Voz da América, era muito maluco. Então a minha viagem começou aí. Então o selo da minha cartinha não foi pra coleção da tua família no interior do Rio de Janeiro, mas você pode ter certeza que muitas cartinhas eu escrevi pra todas essas rádios no mundo inteiro, que foi onde eu comecei a viajar. Aí quando eu tinha lá meus 10 anos de idade. Pois é. E aí Tá a curiosidade só aumenta e a vontade de viajar também só aumenta, pois né? É. Gente, o papo tá maravilhoso. Mas eu acho que tá chegando a hora de dizer até mais. De dizer até mais. Vocês gostaram? Ó, escreve pra gente que a Fernanda volta e faz um episódio novo. Eu até tinha uma pergunta pra fazer, era um assunto que eu tinha na cabeça desde o início, mas eu acho que não preciso fazer essa pergunta, porque durante essa quase uma hora que a gente conversou, a gente falou exatamente sobre tudo isso que era a minha pergunta. Como a gente vai viajar depois da pandemia?
Já foi respondido. Já foi, eu não preciso perguntar isso. Com certeza. Exatamente. A gente só falou sobre isso, como viajar depois da pandemia. Então, é isso. Tudo que você precisava saber em como viajar depois da pandemia já está respondido. Não precisa mais fazer essa pergunta. Ela não merece uma outra resposta diferente da que a Nanda deu até agora. Pois é, eu acho que isso faz a gente se reencontrar como viajante, se reencontrar com as nossas descobertas, né? Eu acho que isso é o que mais engrandece a gente. Isso aí. Fernanda, fala pra mim os teus contatos, qual o endereço do seu blog. Claro, se vocês clicarem na página desse episódio, você vai ter o link lá para todas as redes sociais, pro site da Nanda, enfim, mas deixa pro viajante que estiver ouvindo a gente e não quiser pesquisar ou clicar no link, ele já quiser digitar já, qual que é o endereço que ele vai encontrar você? Claro, meu blog é o vontadedeviajar.com e eu tô em todas as redes sociais com o nome de Vontade de Viajar mesmo, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, no Twitter. Fácil. E no YouTube, que ela falou que também... E no YouTube. Tem lá alguma coisa. Vontade de Viajar, pois super fácil. Então... Pois é, tô no Twitter também, me aventurando, aprendendo a fazer vídeo, ainda meio sem jeito, mas com toda essa paixão por viagem. Isso, tudo isso pra você, viajante. Obrigada, Fernanda, foi ótimo o nosso papo. Muito obrigada pelo convite. Adoramos. Eu fiquei muito feliz. Adoramos Obrigada, também. Viu? Imagine, a gente espera poder se encontrar de novo num novo episódio. Com certeza. Obrigada, pessoal. Lembrando que para falar com a gente é super fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 55 21 97 925 4747. Isso, lembrando que todos os episódios do podcast você encontra no iHeartRadio, iTunes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfim, no seu app preferido, no seu agregador, e também você pode ouvir os nossos episódios no YouTube. E o site do Viajante Rei é o viajanterei.com.br. Espero você na próxima semana com mais um episódio desse podcast. Até o próximo. Até a próxima semana, viajante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.